Graças a Deus. Nesta manhã de domingo, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes nesta manhã? Dêem glória para Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu acho que nesta manhã de domingo tão linda e maravilhosa, como o texto está falando de Joel, aleluia, falando de arrependimento, falando de arrependimento, de avivamento, aleluia. Poderíamos nesta manhã fazer uma manhã de avivamento, uma manhã de Pentecoste, porque Deus está na casa, aleluia, louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui para nós fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nessa manhã. Sinto-me muito grato ao nosso Deus por estar participando aqui dessa escola bíblica dominical, aonde é uma bênção. Eu já estive congregando em alguns outros lugares e a escola dominical não era tão assim, mais pessoas e um ensinamento tão bom como aqui. E hoje eu me sinto honrado pela primeira vez, assim, dos tempos que eu estou congregando, a estar mencionando a lição aqui. Para mim é motivo de muita alegria. E eu quero dizer para os irmãos que quando a gente deseja algo na vida da gente, em qualquer área espiritual, ministerial, existe um segredo para nós que somos crentes. Em vez de você chegar e falar para o teu pastor aquilo que você tem vontade de fazer na casa de Deus, eu quero te ensinar algo aqui nessa noite, que é Deus que nos dá esse entendimento para falar. Aqui dentro, você que é líder, que não é líder, que está aqui, que tem vontade de fazer algo na casa do Senhor, não chega para o teu pastor e peça para ele. Não. Antes de você chegar ao teu pastor, você vai lá no teu quarto, dobra os teus joelhos e fala primeiramente para Deus. Porque você não precisa ser reconhecido pelo pastor. Você precisa ser reconhecido por Deus, para que Ele possa te usar em todas as áreas. E Deus tem me honrado aqui neste lugar. Algumas vezes eu falei: Senhor, eu tenho muita vontade de ministrar ali na escola dominical, que é o único lugar assim, que eu nunca falei, nunca mencionei na escola dominical. Eu queria que o Senhor me desse a oportunidade, só que eu não vou falar para ninguém, eu vou falar só para o Senhor, eu vou só orar, e isso gerou no meu coração. E alguns dias o irmão, que é líder aqui da escola dominical, me perguntou se eu tinha disponibilidade. Eu falei: pastor, eu tenho sim. E que para a obra de Deus a gente tem que estar apto, irmãos. Às vezes você abre mão de algumas coisas para você fazer, porque às vezes você fala algo para Deus, mas na hora que vem a oportunidade, você vai pensar ainda. Não, irmãos. O segredo na vida espiritual é o momento que você não pode perder. É a oportunidade. Que você tem a oportunidade de você trazer uma saudação, trazer um louvor, trazer uma pregação na tua congregação, na tua igreja, onde tu estiver. Não perca a oportunidade. Porque muitas vezes a oportunidade, elas são únicas. Às vezes nunca mais você vai ter, porque você rejeitou só uma e nunca mais você terá. Então eu quero deixar isso bem claro para você. Fica na espreita, ou seja, fica na expectativa. No dia que eu tiver a oportunidade de ter uma saudação, ler um versículo, ou cantar, ou pregar, eu vou dizer que estou pronto. Por quê? Porque é Deus que te direciona. Amém? Quantos estudou a revista Ribamão assim? Pouquíssimo. Louvado seja Deus. Como você não leu a revista, agora nós vamos ler. Amém? Porque a revista em si, o comentarista,
ele já nos esclarece algo de super importância. A revista é algo assim que, um resumo claro para nós estudar, que nos edifica, que vai trazer ensinamento do livro de Joel. Joel é um profeta menor, que a revista vai dizer que o estudo dessa revista são dos profetas menores. E o livro de Joel é um livro que a gente precisa entender o que Joel está querendo passar para o povo de antigamente e que também fala conosco hoje. Isso é algo importante. A revista não é nada mais, nada menos do que o comentarista mastigando para nós aquilo que está falando sobre o livro de Joel. Então é nesta manhã que nós vamos ler. Aleluia. A mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Irmãos, é mistério purinho. Olha só, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e a promessa. Primeiro, a mensagem de juízo é porque o juízo de Deus, ele é pleno. Ele é pleno. O que é pleno? Ele não é algo que faz assim, ó. Não. Aqui está o mais rico ou o mais bonito, eu vou pular ele, porque ele é mais lindo, mais condição financeira mais elevada, então eu vou pular ele e vou passar para os menos favorecidos. Não, o juízo de Deus, a mensagem que Joel está dizendo, o juízo é o juiz de Deus, que ele é pleno. E nós, nessa manhã, nós vamos aprender o juízo pleno de Deus sobre a nação, sobre a humanidade. Aleluia. Porque Deus, ele é um Deus de ontem, de hoje e o de eternamente. Ou seja, do futuro. Amém, irmãos? Arrependimento. Após o juízo, o arrependimento. E algo importante para nossas vidas como cristão, chama arrependimento. Na revista, o comentarista, ele vai dizer que o arrependimento, ele vem procedido. O que é procedido? Ou seja, é o que vem após o arrependimento. Porque se houve um arrependimento, tem que haver uma mudança. O que é mudança? É aquilo que eu fazia antes do arrependimento e o que eu vou fazer após o arrependimento. Que é algo magnífico nas nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, coloca para mim aí, irmão, tem como colocar? Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Põe ele para nós bem aí, dá uma lida nele, bem interessante. Olha só, o que está dizendo? Arrependei-vos, pois, e converteis, para que sejam apagados os vossos pecados, irmãos. Essa revista é delícia demais, irmãos. Arrependei-vos, pois, e converteis. Irmãos, nesse arrependimento e no convertimento tem uma diferença. O arrependimento é aquele que quando você erra, você pecou, tá? Você é cristão, hoje, suponhamos, aqui é para cristão. Nós temos crente. Tá. Mas eu errei. Suponhamos algo aí como eu
Aqui um exemplo, eu prostituí ou adulterei, por exemplo. E eu vou ter que fazer algo, em primeiro lugar, confessar. Tá. Aí eu chego e me arrependo, confesso, me arrependo e choro. Falo, nossa, eu errei. Começa lá de casa. É por isso que eu digo, irmãos, eu vou falar aqui. Eu sempre digo que nessa vida nossa, de cristão e casado, eu tenho isso comigo, que Deus me ensinou isso. Hoje não compensa mais. Para mim não compensa. Eu deixar de ser fiel com a minha esposa, ser desleal com ela. Eu traí a minha esposa. Por quê, irmãos? Irmãos, gera uma coisa terrível na vida nossa. Porque, primeira coisa, irmão, eu fico imaginando isso. Se eu trair a minha esposa hoje, eu vou ter que, como cristão, fiel em Deus, e uma traição. Eu vou ter que pedir arrependimento para ela, confessar para ela, porque não adianta eu só falar aqui para o pastor e ele não vai passar a mão, com certeza que não vai, entendeu? Não vai, nós vamos orar aqui, Deus perdoa os teus pecados. Não, beleza, até aí a gente entende que Deus perdoa, mas e o que nós plantamos, nós também vamos colher. Então, isso aqui, ó, aí você vai ter que confessar para o pastor, para a igreja, para a tua esposa, todo mundo vai ficar sabendo. Irmãos, compensa? Não compensa. Não compensa. Não compensa mesmo. Tá, vamos lá. No arrependimento, eu choro, nossa, eu não aguento mais, eu me arrependi. Tá, tudo bem. Você arrependeu. Isso são remorsos do arrependimento. Preste atenção. Isso são remorsos do arrependimento. E isso não é só no caso da traição. Isso é em todas as áreas. Porque o pecado, ele não é só nisso. É do menor até o maior que seja. A Bíblia diz que se nós cumprir todos os mandamentos e errar em um só, nós somos cúmplices de todos eles. Tá, no arrependimento eu faço todo esse cenário, choro, pulo, rolo por o chão mas após o arrependimento, está dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É o que Joel, é o que Deus quer para o povo dessa época. É o convertimento. O convertimento, ele é um processo. É uma metamorfose. Aleluia. O arrependimento e o convertimento é uma metamorfose. Os irmãos entendem mais ou menos o que é uma metamorfose? Quem falou transformação? Deus te abençoe, minha irmã. É a transformação. Os cientistas, muitas pessoas falam sobre a metamorfose da borboleta. Você já imaginou como que funciona a borboleta? Vocês já estudaram ciência, acho que é biologia, mais ou menos isso. Que fala sobre a metamorfose da lagarta e da borboleta, que primeiro ele vira uma larvazinha. E aí ela vai, olha, crescendo de uma larva, ela vira um casuso, de um casuso ela vira uma borboleta até a perfeição. Hoje, aqui, como cristão, nós estamos passando por uma transformação. Até chegar ao estado de perfeição. Irmão Valdo, mas ninguém nessa terra é perfeito. Olha, você está certinho. Sabe qual é o momento que você vai se tornar um cristão perfeito? Só na glória. Só no céu. Só no céu. Aqui nós estamos num processo. E nesse processo, vou dizer algo para você nessa manhã. Não pode pular as fases. Não adianta, irmãos.
pular a fase do processo da metamorfose nas nossas vidas. O cristão também passa por essa metamorfose. Não adianta você querer pular aquilo que Deus prometeu para você. O que é a promessa? Que também aqui fala no arrependimento e na promessa. Juízo, arrependimento e promessa. O que é a promessa? É o que tem a promessa de hoje e tem a maior promessa que quem nos delega é Cristo. É que se finda em todos os aspectos. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então tudo isso é algo importante para nossas vidas, que é a promessa de Deus para nós hoje é fazer a vontade dele para cumprir todo o processo. Veja que quando Deus, preste atenção que a Bíblia fala que quando Deus fala para Abraão que ele seria um grande pai de uma grande nação, que ele seria pai de multidões, muito mesmo. Deus falou para ele olhar para o céu, contar as estrelas, tudinho lá. Isso era uma promessa. Aí, o que Abraão faz? A promessa está demorando. Eu não tenho filho. Eu já estou velho. Não tem como, minha esposa é estéril. Não tem como nós ter filho. Eu acho que eu vou pular a fase. Aí Abraão começa a precipitar. Aí ele dá um entender que ele começa a pular a fase. O processo. Por quê? Estava demorando. O processo da vida de Abraão, aos olhos dele, estava demorando. Porque até o momento ele não tinha filhos. Aí o que ele faz? Chama Sara e fala, está demorando. Eu acho que é melhor eu coabitar com uma das minhas empregadas. Ou seja, para adiantar a promessa. Resolveu, irmãos? Não resolveu. Não resolveu. É o que é? É o processo, irmãos. Espera que há um processo até chegar à promessa final. Louvado seja Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Conhecendo um pouco mais o profeta, 1.1. Aqui no tópico 1 está dizendo assim, o cenário da mensagem do profeta Joel. Tá, vamos para 1.1. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Assim como outros, não há biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel, Joel 1. O evangelista Vadilson Ferreira, da editora Betel, louvado seja Deus, cita em seus comentários a possibilidade de Joel ser atuado a partir do tempo do rei Joás. Então, aqui ele está falando sobre o tempo que o profeta Joel escreveu isso aí, alguma coisa assim. Apesar da escassez da informação sobre Joel no Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele e retificando assim o seu ministério. 1.2. A invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel, aconteceu grande destruição por pragas de gafanhotos e devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, na miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que alimenta de vegetais e passa por fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1:4, como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhotos e cortador: o migrador, o devorador e o destruidor.
que estava duro, viu, irmãos? Para os irmãos da época, eles estavam passando por uma crise muito grande. Que o gafanhoto, ele devastou toda a plantação dos irmãos. Toda a plantação da nação inteira, que eles estavam na escassez, passando fome. E aqui, o comentarista diz que, lá em Joel 1,4, vai dizer que o gafanhoto, ele tem 4 fases da vida. Ou seja, para ele chegar a uma fase adulta, ele não fica obscuro. Ele não fica, eu posso dizer assim, sem ação nenhuma. Desde ele pequenininho, do pulgão pequenininho, ele já começa a devorar. Não é preciso o gafanhoto estar adulto para poder destruir uma plantação. Não. Nós entendemos que ele passa por 4 fases. E nessas 4 fases, ele não para de destruir. E tem muito gafanhoto nas nossas vidas, que devora nossas vidas espirituais. É aquilo que nós achamos que não tem problema. Não, irmão, é só uma larvazinha. Não. Ele continua operando naquela larvazinha. Está pequenininho, ele não faz mal não. Deixa ele aí mesmo, ele ainda está pequeno. Tá. Ele vai continuar destruindo pequeno. Aí ele torna crescendo, ele continua destruindo. Que são 4 fases. E uma das fases pior é porque ele salta. Ele é um inseto que ele pula de um lugar para o outro. Às vezes ele está destruindo de uma área, quando ele está pequeno. Aí você não dá o fim nele. Se você não comprar o veneno certo para bater naqueles insetos, quando ele está pequenininho, ele está só numa folha, só nesse galho aqui, suponhamos. As larvas estão só nesse galho, mas ele continua destruindo. Se você não tiver o cuidado para ir lá na casa de ração, ou do veterinário lá, não sei aonde é que compra, e comprar o veneno para bater nele, para combater ele, para ele não pular para essa galha, ele vai comer essa galha, depois que ele passar de ser um bichinho, ele vai crescendo, ele vira o adulto, daqui ele pula para cá. E ele já começa a proliferar. Assim também as nossas vidas é assim. Se nós não abrirmos os olhos, se nós não estivermos atentos, ele vai pular para o teu filho, ele vai pular para as tuas finanças, ele vai pular para a tua vida espiritual mais profunda ainda. Ele vai trazendo mais desânimo ainda. E daí a pouco você não vai conseguir mais. Aleluia. Está diferente, irmãos, o ensino nessa manhã. Mas Deus trabalha da forma que Ele quer. Quem sabe você veio nessa manhã aqui, pensando em que teria o melhor ensinador do estado de Goiás. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que Deus me trouxe aqui. E estar aqui não é plano meu, mas é plano de Deus. Para falar ao teu coração, a despertar a tua vida. E o que eu sempre digo, que por onde eu passar, eu não quero fazer a minha, mas eu quero fazer a vontade de Deus. E se for, irmãos, para edificar, e se for para levantar alguém que está caído, custa o que custar, mas eu quero dizer ao Senhor: eis-me aqui, ó Pai, porque Ele é bom. Não adianta, irmãos, o irmão Valdo chegar aqui e pregar bonito e falar bonito e não falar daquilo que edifica a vida. Para mim não serve.
Não vai servir. Você sabe por quê? Porque um dia eu vou ser cobrado. Nós vamos ser cobrados. Eu dei uma oportunidade, irmão Valdo, para você ministrar. E você continuou massageando o ego dos meus filhos. E não era assim que eu queria. O que eu quero é arrependimento. O que eu quero é edificação. O que eu quero é santidade. E você não fez. Não. Não quero ser cobrado por isso, irmãos. E nessa manhã, a mensagem nos dá essa ênfase, ela nos dá essa oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero ler aqui outro texto que eu achei interessante. A necessidade urgente de arrependimento. Olha só, irmãos. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independente da idade, deveriam se arrepender. Congregai, ó povo, santificai, ó congregação. Ajuntai os anciões, congregai os filhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Irmão, eu vou te dizer, viu? Com esse texto aqui, não dá, irmão. Não dá para ficar calado. É Deus purinho também hoje. Naquela época, ele está falando, irmãos, sabe aquele que mama? Todo mundo, congregai, buscai, arrependei. Irmão, é o juízo de Deus aí. Por quê, irmão Valdo? Porque aí ele não está falando assim, só os mais pobres, ou só os mais bonitos. Não, aqui só quem tem carro de 2023 vai ficar de fora, porque eles já são mais de nível alto. Não. O arrependimento, ele é para todos nós. Para a nação de antigamente e para nós hoje. Essa revista me ensina muito mesmo. Foi escolhida por Deus para me ministrar nesta manhã. Aleluia. E Deus usa o profeta Joel de uma forma literal. Ao arrependimento todos. Irmãos, até o noivo e a noiva. Ele está dizendo assim, ó. Para tudo mesmo. Aleluia. Todos arrependei-vos. Até o noivo e a noiva sair do seu tálamo, o noivo da sua recâmara. Depois eu resolvo esse negócio aí, depois eu me arrependo, ou depois eu confesso. E é igual o pastor fala, tempo não traz a cura. Não faz Deus esquecer o tempo, não. Depois Deus esquece desse negócio que eu fiz hoje, e aí depois nós se ajeita mais lá para frente. Não. O arrependimento para mim e para você é hoje. É hoje, irmãos. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. Não, o irmão não viu, vou deixar. Agora, se ele tivesse visto, eu tinha que falar, porque o irmão... Não, irmão. Aqui, ninguém escapou. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Também deveriam guardar na memória
como o pecador traz graveza, consequência à vida daqueles que insistem em sua prática, sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos e vossos filhos, e seus filhos e filhos de outra geração. Está falando sobre um chamado de Deus também. Isso é importante. Está dizendo que o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática, sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Isso é o que o comentarista está dizendo. Que o pecado, a prática do pecado, porque existe o pecado em si, o significado de pecado, do pecado. Os irmãos sabem o que é o significado real do pecado? Se você for olhar no dicionário, irmãos, pecado, presta atenção no que o comentarista disse. É isso que eu quero falar. Pecado é aquilo, ou quando você erra o alvo. Eu estou com essa caneta. Eu vou jogar essa caneta lá naquele relógio. Ó, se eu jogar ela e eu errar, é o pecado. Porque eu queria acertar, mas eu não acertei. Pecado é quando você erra o alvo. Presta atenção, eu joguei ela só uma vez. Beleza, eu errei. Não acertei, eu errei. Eu pequei. Porque o nosso objetivo como cristão é ter uma vida reta e plena diante de Deus. Mas por consequências da vida, na jornada como cristão, eu errei. Eu errei, irmãos. Mas nesse errar, eu parei. Não vou errar mais. Beleza? Agora, existe algo que nos prejudica e nos traz consequência. É a prática. Errou ontem, hoje de novo, nas mesmas práticas, nas mesmas coisas. Isso nos traz um prejuízo terrível. Por quê? Porque a prática do pecado em um só alvo é que nos deixa destruído. É isso, são evidências de quem não arrependeu, ou seja, de quem não converteu. Isso, na prática, são evidências de quem não converteu. Vocês estão entendendo, irmãos, como que é duro? Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que Deus nos chamou, foi para promessas maiores. Não, irmãos, não adianta, não tem sentido algum. Ao findar ao labor desta vida, ou seja, ao findar a jornada da vida, ao findar a caminhada da vida, Jesus desce do alto, assim como está lá em Tessalonicenses.
ele tocar a trombeta e os mortos ressuscitar, e nós ficar só olhando eles subir e nós não subir, resolve, irmãos. É igual sempre eu ouço o pastor dizer aqui: perdeu tempo, irmão. Está perdendo tempo. E o cristianismo, ele só tem duas opções: é pegar ou pegar. Ou seja, é ser e ser. Não tem meio termo para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Essa semana, segunda-feira, foi um casal, uma família lá em casa, lá de Tocantins, que eu preguei para esse irmão lá e expliquei para ele algo importante. E assim, a gente é crente e vê cada coisa que a gente acaba ficando encabulado, né? Essa família foi lá para casa, e aí a esposa, que é parentesco mais próximo nossa, estava contando que ela é cristã, as suas filhas, e o seu marido não é. Mas ele faz as mesmas coisas. Não, ele diz que ele é mais ativo na Bíblia do que ela. Ela diz que fica caçando: meu Deus, onde é que está? Ele que não é nem crente, chega e fala: não, meu bem, para aí, é aqui. Vai lá e mostra. Eu falei para ele: meu querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Para de perder seu tempo. Por quê? Porque você está indo para a igreja, mas se você não confessar, não sobe, irmãos. Não, eu estou falando isso pela visão da Bíblia, não é eu. Mas a Bíblia diz que se nós não confessarmos, porque nós cremos com o coração, mas para salvação tem que confessar. E ele ficou olhando assim, eu falei: mas assim, tudo há um propósito. O que eu acho difícil é porque o amanhã não nos pertence, irmãos. O amanhã só pertence a Deus. Então é por isso que eu disse para ele: irmão, para de perder o tempo. Confessa ao Senhor. Você precisa morar no céu, você tem uma família linda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui só um tópicozinho aqui, irmão, que é rapidinho, que já estou em cima da hora. Falei para o irmão que hoje nós ia até 10h30, viu, irmãos? Não é assim? A gente sai de manhã no domingo aí, fica até meio-dia num clube. Meio-dia não, o dono do clube está mandando: vai embora, gente, já que o crente está lá. Aí quando é na escola, né, a gente fica toda hora no relógio. Aí esse irmão Valdo é enjoado. Mas, irmãos, vou dizer algo para vocês. Em comparação ao povo de antigamente, nós não servimos coisa nenhuma, irmãos. Interessante que quando Jesus estava ali, que a multidão, quando ele multiplicou os pães, sabe com quantos dias, irmãos? 3 dias. A festa dos judeus era uma semana, adorando a Deus, em reverência a Deus. Era aquele alvoroço todinho. Nós somos meia boca, viu, irmãos? Nós precisamos a cada dia estar vivo diante do Senhor. Joel para hoje. A mensagem do profeta é clamar, havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo. O Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. O arrependimento genuíno. Ao completar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus
compatriotas a buscar a santidade e a quebrantamentos, a maior submissão ao Senhor. Santificai em jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que sensível à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. Meu Deus. Santificação, gente. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Meu Deus do céu, rapaz, esse aqui é forte, viu? Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana. Rapaz, meu Deus do céu, isso aqui eu vou te dizer, viu, irmãos? Se você não leu essa revista todinha, irmão, lê ela lá na tua casa. Não, mas aí lê também e depois dobrar ele, deixa lá e... Não. Está vendo como é que é o negócio aqui? O que é algo atual para nossas vidas? Okay. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana, compacto com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento a um avivamento. A palavra de Deus é clara. E rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Esse profeta aqui, esse comentarista não deu moleza para crente não, viu, irmãos? Não deu mesmo. Isso é para mim. Diga nessa manhã, essa mensagem é para mim. Não, eu não ouvi foi nada, irmãos. Fala mais alto. Essa mensagem é para mim. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Desculpa aí esses 5 minutos, em nome de Jesus. Eu devolvo aqui a quem é de